Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Que bom ver vocês alegres, contentes. Pode se assentar, queridos. Você que nos assiste também, paz seja contigo aí, né? Receba essa oração de cura que o pastor fez por você já, em nome de Jesus Cristo. Há uma unção de Deus neste lugar, irmãos. Há uma unção de Deus incrível, né, neste lugar. Com essa canção que nós cantamos, vocês alegraram o meu coração, né? Esse eu posso dizer, porque é gostoso ouvir a igreja cantando e a igreja adorando ao Senhor. Eu quero que vocês abram a Escritura. Eu quero compartilhar uma palavra não muito demorada, né? Está em Lucas capítulo 18, versículo 35. Eu quero falar sobre salvação hoje, amém? Salvação. Nós vamos ter um batismo. Para mim, o culto de batismo é assim, ó, é lá em cima. O primeiro lugar, para mim, é o culto mais especial e o culto que eu mais amo em participar. E depois o segundo já fica tão lá embaixo que não dá nem para ver assim, porque eu amo o culto de batismo. Eu amo esse testemunho que pessoas que vêm aqui, virão aqui, estarão testemunhando, se identificando com Cristo. Isso é maravilhoso, gente. Isso mostra que Deus é real, isso mostra que Deus é verdadeiro, e isso enche o nosso coração com uma vontade de pregar o Evangelho ainda mais, para que alcance mais pessoas, amém? E eu quero compartilhar a história de uma pessoa que se salvou, né? Ou foi salva por Cristo, que é o cego de Jericó, lá em Lucas capítulo 18, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam, para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? E ele respondeu, né? Senhor, eu quero ver. E Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Senhor, a tua palavra diz que a salvação pertence a ti. Senhor, nessa noite, Pai, que tu possa estar restaurando, Senhor, essa alegria da salvação em nossos corações e trazendo salvação àqueles que precisam, Senhor. E que o nosso clamor seja um clamor de misericórdia, em nome de Jesus, porque aqueles que clamam por misericórdia encontrarão a tua misericórdia, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, amém? Eu creio, né, no meu coração, que essa é uma história conhecida por muitos. Eu já preguei nesse texto, eu creio que algumas vezes. Já ouvi aqui nessa igreja alguns pastores que já pregaram nesse texto, então eu creio que para nós da casa, né, é um texto conhecido. Para você que nos visita, talvez seja, talvez não. Mas essa história é uma história de salvação, uma história de alguém que reconheceu a sua condição perante Jesus. E é uma condição, irmãos, que quando nós olhamos a Bíblia e quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que essa é uma condição que todos nós nos encontramos.
a necessidade que cada um de nós, de eu e você, tem de receber salvação. A salvação, ela é um convite de Deus para todos, mas recebe aqueles que têm a ousadia, a coragem de clamar a Cristo por misericórdia. A salvação é algo que Deus promove e nos oferece gratuitamente àqueles que clamam por misericórdia a Deus. Nós vemos aqui que havia um cego pedindo esmola, ele era cego, não enxergava, e para muitos que tinham essa condição, a não ser que tivesse uma família abastada, uma família que pudesse suportar e mantê-los, para muitos a condição de um cego era uma condição de pedinte, de alguém que deveria e precisaria pedir e clamar pela misericórdia dos outros todos os dias. Todos os dias. Inclusive havia um estigma, dentro da tradição judaica. Se você ver ali em Lucas capítulo 9, se você voltar um pouquinho em Lucas capítulo 9, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estou chegando lá. Nós vemos que em Lucas capítulo 9, Jesus ele faz uma confissão. Ele diz assim, certa vez, versículo 18. Aleluia. Diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém, queridos? Mas deixa eu só voltar aqui, porque eu li uma referência que eu tinha anotado aqui para depois. Mas deixa eu só continuar aquele ponto que eu estava falando da cultura ali, irmãos. Que era esse o texto que eu anotei do lado aqui, mas não é a referência que eu li. Mas há um texto nas Escrituras que há um cego. Uma pessoa que está enferma e vem para Cristo Jesus. E quando essa pessoa é trazida para Cristo Jesus, as pessoas perguntam para Cristo Jesus assim, preste atenção: quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele que pecaram? Amém? Então, irmãos, é João 9, né? Obrigado, pastor. Salvo aqui. João 9. Eu chamei vocês para Lucas capítulo 9, né? Amém. Mas é João capítulo 9, versículo 1, que diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Então havia um estigma para aqueles que carregavam uma enfermidade. Ele está enfermo por causa do pecado ou dos pais ou do pecado dele mesmo. Tanto é que depois de Jesus responder aos discípulos que não era por causa do pecado dos pais, nem por causa deles mesmos, mas era para que a glória de Deus se manifestasse, eles ficaram tão irados com Cristo, quando Cristo cura esse cego de nascença, que ao invés de glorificarem a Deus no final e entenderem o processo e entenderem o que Jesus estava querendo ensiná-los ali, no versículo 34, desse capítulo 9 de João ali, diz assim: diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? Porque o cego estava falando assim: olha, eu não sei quem é esse Jesus, o que importa é que ele me curou.
Então nós vemos, irmãos, que muitas vezes, né, esse cego de Jericó aqui, que em Marcos ele é denominado como Bartimeu, né, o cego Bartimeu, nós vemos aqui que ele era uma pessoa que era lançada ao lado mesmo, e se ele não precisasse, se ele não tivesse uma família que o sustentasse, ele iria ser a necessidade dele de pedir misericórdia a todos que passassem ao seu lado. Mas com Jesus foi diferente. E nós vemos aqui, irmãos, que havia uma multidão passando, era uma época da Páscoa, era uma época em que os judeus eles viajavam a Jerusalém. E quando ele ouviu, no versículo 37 nós lemos, né? Responderam a ele: Jesus de Nazaré está passando. Quando ele ouviu Jesus passar, ele soube que Jesus estaria passando ali, ele se pôs a gritar, irmãos. Ele não chamou aquele que estava do lado dele, cuidando dele, e falou assim: ó, pô, pelo amor de Deus, pede para Jesus vir aqui, pede para Jesus ter misericórdia de mim. Não, ele começou a gritar, irmãos. Ele começou a gritar porque ele entendia que ele necessitava de um milagre na sua vida. Ele necessitava dessa cura, ele necessitava dessa salvação. Tenha misericórdia de mim. E ele então reconhece a Cristo, né? No versículo 38 nós vemos que ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi. E é aqui que entra aquele texto de Lucas capítulo 9, né? Que eu li, porque Jesus ele pergunta aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E a resposta que ele tem, que ele recebe: uns dizem que você é o João Batista, Jesus, outros falam que tu és Elias, outros falam que tu és um dos profetas. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu: você é o Cristo, o Filho de Deus. Pedro entendeu. Os discípulos que estavam com Jesus entenderam quem ele era. Da mesma forma, nós vemos aqui que Bartimeu entendeu quem era esse Jesus, porque ele chama Jesus com o seu título de messiânico, com o seu título de Messias, filho de Davi, aquele que viria ao mundo para resgatar o povo de Israel, para resgatar o seu povo e a humanidade. Mas ele clama por algo essencial nas nossas vidas, e é com isso que eu comecei. Eu quero focar nessa palavra, misericórdia, irmãos. Ele clama por misericórdia. Nós vemos aqui no capítulo 18 mesmo de Lucas, lá no versículo 9, quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Jesus ele começa a parábola e ele conta a história assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola, essa história. Então, para aqueles que se achavam o bambambam, para aqueles que se achavam, eu não necessito mais misericórdia, para aqueles que achavam, eu sou o cara, né? Eu sou o religioso, eu sou o fariseu, ou eu tenho isso, ou eu conquistei isso, olha as minhas obras, olha o que eu faço. Para essas pessoas que creem na sua própria justiça, Jesus ele conta essa parábola, ele fala assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. Então, ou seja, um era um líder religioso respeitado, e o outro era um publicano, um cobrador de impostos, que não tinha o respeito do povo. Então Jesus ele usa esses dois extremos, que é para contender mesmo, que é para trazer um confronto, digamos, em relação àquilo que eles acreditavam. E Jesus fala assim: o fariseu, o religioso, se coloca de pé e no seu íntimo ele ora assim: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano aqui. Que coragem, né, gente? Que coragem. Você pode até ser agradecido a Deus porque talvez a sua vida não se tornou um problema para os outros, mas não confie nisso, para que através disso você conquiste algo com Deus, irmãos. Eu falo isso de coração, irmão, sabe por quê? Porque se há algo que eu e você pudéssemos fazer para nos salvar, irmãos, por que Jesus precisava ter morrido na cruz? Por quê?
Não há razão, irmãos. Jesus morrer na cruz, se eu pudesse me salvar a mim mesmo, Ele morreu por mim naquela cruz, porque se não fosse pela morte dele naquela cruz, eu não poderia estar aqui, eu não teria salvação, não receberia salvação, estaria perdido completamente. E ele continua, né? Jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. A confiança dele estava onde? Naquilo que ele fazia, naquilo que ele produzia, nas obras das suas mãos. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, irmãos, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aleluia. E eu digo, Jesus responde assim então, né? Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado, irmãos. Amados, nós precisamos de misericórdia, e quem clama por misericórdia a Cristo Jesus, recebe misericórdia. Nós lemos nos Evangelhos, nós lemos em Romanos capítulo 10, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é uma profecia do profeta Joel, lá em Joel capítulo 2, que Pedro ele fala em Atos capítulo 2, ali no cumprimento do Pentecostes, ele relata isso, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há uma salvação disponível, há uma misericórdia que eu e você necessitamos, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia encerra no pecado, a lei ela encerra todo homem no pecado. Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, se todos pecaram, o salário que todos receberão é o que, irmãos? Mas o versículo não para ali. Romanos 6:23, irmãos, se você quiser abrir ali e ver com seus próprios olhos o que a palavra de Deus declara. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente gratuito de Deus é o quê? Vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Irmãos, nós precisamos nos alegrar nisso, irmãos, porque nós recebemos misericórdia de Deus. E esse Deus que não nos negou misericórdia quando nós estávamos no pecado, e Ele ouviu a nossa oração, é o mesmo Deus que nos ouve a cada dia e nos sustenta a cada dia, quando clamamos a Ele por misericórdia, quando clamamos a Ele para que Ele venha intervir em nossas circunstâncias, em nossas vidas, em nossas situações. Ele é um Deus que agiu ontem, Ele é um Deus que age hoje e continuará agindo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, irmãos. Ele não muda. Aquele sangue que salvou os discípulos, os apóstolos, a igreja que o pastor leu ali, lá na Macedônia, esse mesmo sangue que salvou esses mártires ali, que derramaram o seu próprio sangue pela fé, é o mesmo sangue que salva você e eu hoje, que salva a sua família, que salva aqueles que estão ao seu redor. Mas para isso nós precisamos pregar esse evangelho, irmãos. Para isso nós precisamos anunciar esse evangelho. Para isso nós precisamos levar a cruz de Cristo adiante, irmãos, para que o mundo veja a necessidade de salvação e clame por misericórdia. Mas isso nos fere, irmãos, e essa mensagem do Evangelho é uma mensagem que muitas vezes nos fere, porque eu quero achar que eu sou bom, irmãos. Porque nós olhamos para nós e a gente nos comparamos com outros e nós falamos assim: mas Deus, eu não sou tão ruim assim. Você pode até não ser tão ruim assim, mas você já viu a própria frase, né? Eu não sou tão ruim
já diz que, né? Se eu falo assim, eu não sou tão ruim, eu já estou dizendo que eu sou ruim, mas não sou tanto, né? Nós precisamos de Jesus, e Ele tem misericórdia para dar, irmãos. Lucas capítulo 18, no mesmo capítulo dessa história do mendigo, nós vemos que um homem importante perguntou a Jesus, versículo 18 ali, capítulo 18 de Lucas, versículo 18. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo o coração desse homem rico, né? Outras passagens falam que é um jovem. Jesus responde a ele: por que você me chama de bom? Não há ninguém que é bom. E Jesus fala assim: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Nem Jesus se inclui aqui, irmãos. Olha a humildade do nosso Salvador. Ele poderia dizer assim: ó, não há ninguém bom a não ser eu e o meu Pai que está nos céus. Jesus não era bom? Jesus aqui ele não inclui a ele porque ele está querendo mostrar algo para o coração desse homem rico, irmãos. E ele está dando o exemplo dele mesmo. Só há um bom, e esse um bom está lá nos céus, é o nosso Pai, que oferece salvação para aquele que clama. Aí Jesus diz a ele no versículo 20: você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E no versículo 21 ele responde assim para Jesus: Jesus, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Pô, esse cara era fera, cumpria todos os mandamentos. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro, aonde? Nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou feliz da vida, porque ele queria ser salvo e ele encontrou a salvação em Cristo. É isso que a palavra diz? Ouvindo isso, ele ficou triste, porque ele era muito rico. E vendo-o entristecido, Jesus disse assim: como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso perguntaram: então, quem é que pode ser salvo, Senhor? Respondeu Jesus: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro então, ele se levanta e ele fala para Jesus assim: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Amém, queridos? Esse jovem rico, esse homem rico, ele não alcançou misericórdia, porque ele não clamou por misericórdia. Ele queria que Jesus aprovasse o jeito que ele fazia para ser salvo. Mas só há um lugar, irmãos, que nós podemos encontrar salvação, e esse lugar é no Senhor Jesus Cristo. Eu não quero me alongar mais, mas se você continuar ali no capítulo 19, versículo 1, nós temos a história de Zaqueu, e a história de Zaqueu é de um homem também, que ele vai atrás de Cristo para buscar o Senhor, e o que ele alcança? Ele alcança a salvação. Por quê? Porque ele não se apegou às suas riquezas, ele entendeu que ele precisava de salvação. Aonde está a tua garantia e aonde está a tua confiança nessa noite, meu irmão? Vocês que estão se batizando aqui, vocês colocaram a confiança em Cristo Jesus. Hoje vocês estão aqui para, de uma forma pública, testemunhar e declarar para toda essa igreja aqui que vocês entenderam que vocês precisavam de misericórdia, e que vocês clamaram por misericórdia e receberam a salvação em Cristo Jesus. É um presente de Deus. Nós lemos em Romanos 6:23, mas o dom gratuito é um presente que Deus dá para vocês. É um presente. É um presente que Deus nos oferece, irmãos. E como um presente, nós precisamos fazer o que agora com esse presente? Desembrulhá-lo, né? A gente desembrulha, quando a gente recebe um presente, a gente faz assim, né?
Às vezes a gente já abre na frente de todo mundo, alguns gostam de guardar todos os presentes, abrir ele em secreto, sozinho, né? Mas enfim, pra gente, quando a gente recebe um presente, a gente abre. As crianças que é bonito de ver, né? Porque aquele negócio assim, né? Aonde o dedo engata, puxa, né? E abre tudo, não quer nem saber. Mas nós precisamos abrir, desembrulhar esse presente. Nós precisamos usufruir desse presente. E a Bíblia diz assim que Paulo ele escreve aos Filipenses, ele diz assim, que nós precisamos trabalhar essa salvação com temor e tremor agora, desenvolver essa salvação. A salvação é a porta de entrada para o reino de Deus, não é o fim. A salvação é o início de uma caminhada com Cristo. O batismo é esse segundo passo, né? Nós damos o primeiro passo, que é cremos no Senhor, recebemos a Ele, nos tornamos filhos, e o próximo passo na nossa caminhada com Jesus é o batismo, que é essa declaração pública. Mas são só os primeiros passos. Precisamos desenvolver a nossa fé, a nossa salvação, desenvolver a leitura da palavra, conhecimento da palavra, estudo. E nós aqui como igreja estamos aqui para abençoar a vida de vocês. E você, igreja, você que aí é salvo, desenvolva essa salvação que Jesus te deu. Tu clamaste por misericórdia, Jesus te ouviu. Que o Senhor restaure em nós essa alegria, irmãos. Porque Bartimeu aqui, irmãos, ele recebeu aquilo que ele buscou de Cristo. Mas Jesus ele fala, não, porque nós sabemos aqui que ele não só recuperou a visão, nós lemos nos outros evangelhos, a sua fé curou ele, salvou a vida dele. No versículo 43 ele recuperou a salvação, a visão, e seguia Jesus glorificando a Deus. E quando o povo ouviu isso, o que o povo fez? Deu louvores a Deus. Aleluia. Então ele deixou de estar sentado e agora começou a andar, a seguir. Larga a sua capa, larga aquilo que o identificava. Agora ele já não tinha o propósito de clamar por misericórdia, mas o propósito dele agora era de glorificar a Deus pela salvação que ele tinha. O que os outros antes olhavam para ele e agora talvez sentiam dó da vida dele e falavam, ó, que pena que ele é assim, quando não apontavam o dedo para acusá-lo da sua situação, agora os outros estão vendo ele glorificando a Deus, e por causa disso, os outros estão glorificando a Deus também. Aleluia. Esse é o poder que Cristo tem na sua vida, igreja. Esse é o poder do Evangelho em nós. Esse é o poder que salva, que liberta, que faz a gente sair do chão mesmo, irmãos. E o mundo, ele olha para nós. E eles glorificam a Deus. Que assim seja nas nossas vidas, amém? Se coloque de pé.